Você já teve a sensação que poderia ter feito mais no dia? Esse é o assunto que eu vou trazer hoje. Hoje eu poderia ter feito mais coisas e não fiz por falta de programação e planejamento. Essas coisas algumas vezes nos deixam com espaços vagos que a gente não ocupa, porque falar assim, ah, não vai ocupar determinado tempo e acaba que o tempo sobra e você não sabe o que fazer com ele. E aí nós deixamos o tempo passar, né? E deixamos de fazer aquilo que algumas vezes é um propósito que nos ajuda e nos faz melhor, né? Tem uma frase que eu acho que está na imitação de Cristo: faze a tua faz o que está em tuas mãos, que Deus ajudará com tua boa vontade. Isso é tão importante na vida da gente, que a gente algumas vezes está querendo algo extraordinário para que as coisas aconteçam e de repente o extraordinário está nas nossas mãos, que é fazer. Se a gente faz, olha, com relação principalmente a planejamento, organização das coisas, isso é muito importante que nós tenhamos esse tempo para planejar, organizar as nossas atividades, para que nesses momentos de que tem uma lacuna, nós possamos aproveitar com melhor qualidade. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo no início do dia, um vídeo curtinho. Poderia ter feito um vídeo mais longo durante o dia, só que eu não me organizei para que essa atividade fosse desempenhada com tranquilidade, com calma. Chegou agora no fim do dia, eu falei assim, poxa, vou fazer o vídeo? Não. Aí eu falei assim, faze o que está em tuas mãos. E não tem nada de mais eu pegar e gravar isso aqui. Pode algumas vezes a gente rolar assim, ah, mas ninguém vai ver, ninguém vai curtir, e a visualização vai ser tão pequenininha, será que vale a pena fazer isso? Sim, vale. Porque que seja tocado por essa palavra, né, por essa mensagem, por essa dica, seja o que colocar aqui, é algo que já ajudou alguém, né? Ah, vai ouvir na hora? Não, pode ser futuramente. Na hora que roda um feed lá, aparece lá a minha cara lá falando sobre aquilo que eu poderia ter vivido. E de repente é isso que você está vivendo. Quantas vezes nós deixamos de programar o nosso dia? E quando programa e nós vamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, é tão bom, dá uma sensação de realização, de dever cumprido, de fazer sentido a nossa vida. Se deixamos isso de lado, chega ao final do dia, a nossa vida fala assim, poxa, poderia ter feito mais. Mas não. Pense direitinho. Sempre a reflexão ela nos traz as alegrias e as tristezas também. Então, olhe para o seu dia e vê o que você fez e que valeu a pena. Meu dia valeu a pena, né? Eu fiz bastante coisa, poderia ter programado ele melhor, mas não fique só pensando em produtividade. Existe uma produtividade que ultimamente estão falando assim, tóxica, né? Uma produtividade que você não para pensar e refletir o que você está fazendo. E também tem a necessidade de produzir muito e ao mesmo tempo você não produz nada. Aí que você entra na procrastinação. Então, essa é a reflexão desse dia de hoje. Algumas vezes se produzir demais se torna uma obsessão e também deixar de fazer aquilo que é necessário vira a procrastinação e que nos gera uma frustração. Então, esse é o caminho do meio. Refletir para ver que amanhã o dia poderá ser melhor do que hoje. Melhore 1% todo dia, né? E isso vai favorecer um crescimento maior, uma alegria,
para viver a vida com sentido, sem ter objetivo na vida, sem ter metas não, né? Rotinas saudáveis, nós nos perdemos. As rotinas saudáveis hoje vai proporcionar lá na frente um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor. Que sempre estão pensando no imediato. A atividade física de hoje vai te ajudar quando tiver 80, 90, o alimentar saudável hoje vai favorecer lá nos 80, 90, uma velhice, uma senilidade saudável, que não é em cima de uma cama, nada contra isso. Mas se você é capaz de cuidar agora para colher também depois, é muito bom. E quando você está colhendo, colhendo não, tá plantando agora coisas boas, sempre o resultado vai aparecer saudável lá na frente. Então, quando a gente planta o milho, vai nascer milho. Mas no meio da terra, algumas vezes alguém joga alguma sementinha de tiririca lá no meio lá e acaba brotando também, porque tiririca nasce fácil. E o milho não. O milho tem tempo, tem momento para colher, tem momento para semear, tem momento para tudo. Quando é algo que traz um benefício para a gente. A gente quer sempre o benefício na hora, imediata, ali na palma da mão da gente. E não é bem assim. O benefício, algumas vezes, é a longo prazo. A gente consegue colher os benefícios, algumas vezes, em curto prazo, mas é apalpando, é aos poucos, né, que a gente apalpa. Mas o benefício maior vem a longo prazo. Saibamos experimentar essa alegria de colher esses benefícios pequenininhos, mas esperar o benefício maior. E deixar de ter alguns benefícios muito rápidos para ter um benefício que fortalece futuramente uma vida mais saudável. Um abraço, era isso que eu tinha a dizer. Um abração para vocês.